Olá, meu nome é Erivelto Souza, sou professor do Departamento de Filosofia da Universidade de Brasília e atualmente coordeno o Laboratório de Pesquisas em Teoria Social, Filosofia e Psicanálise do Centro-Oeste, o LATESFIP Cerrado, que é um grupo vinculado à experiência pioneira, fundada na USP pelos professores Vladimir Safatli, Christian Dunker e Nelson da Silva Júnior, e que tem como objetivo fornecer um espaço de interlocução a pesquisadores que trabalham na interface dessas três áreas, colocando, portanto, filosofia, teoria social e psicanálise para conversar em seus diversos aspectos epistemológicos, políticos, éticos, estéticos, e muitas vezes se dedicando a dar conta de impasses histórico-políticos que marcam nossa contemporaneidade, mas sempre tendo a psicanálise como espécie de referencial prático e teórico decisivo, né? E buscando colocar em relevo experiências que possam ser transformadoras, tanto do ponto de vista específico da clínica, quanto do ponto de vista mais amplo do social. E bom, nessa nossa primeira empreitada, nós buscamos apresentar o estado atual de algumas de nossas reflexões. No meu caso, eu busquei tratar da noção de memória performativa. Esse foi um sintagma proposto pelo meu caro amigo Ronaldo Manzi, num curto, mas muito instigante livro que é intitulado Memória, Ato Performativo e Patologia do Social. Foi lançado ano passado e cuja leitura eu recomendo vivamente. Ronaldo trata, né, de uma questão que já é clássica na filosofia e na psicanálise, que é a questão da memória, mas trazendo um referencial teórico contemporâneo extremamente interessante, dado justamente pela noção de performatividade, que no campo dos estudos da memória é muito pouco explorado. A tese, basicamente, é de que alguns dos nossos atos de narração, de lembranças, têm o caráter de instituir ou de criar uma realidade nova, né? Isso que caracteriza, digamos assim, a performatividade da linguagem, né? Isso em circunstâncias específicas. E essa realidade nova que é criada diz respeito basicamente às transformações subjetivas, né, às vezes bastante radicais, que algumas dessas experiências de narração podem trazer. Eu, de minha parte, tentei tecer algumas considerações críticas, né, acerca dessa noção, basicamente a partir de dois elementos que me parecem cruciais. O primeiro deles diz respeito à necessidade de uma maior explicitação de um aspecto das discussões da memória que muitas vezes não dão conta de uma certa ambiguidade que esse termo carrega, justamente porque memória, ao mesmo tempo, diz respeito à nossa capacidade de retenção, de preservação dos conteúdos de nossas vivências e de nossas experiências, né? Quanto, por outro lado, diz respeito aos mecanismos pelos quais esses conteúdos são evocados, né, no ato específico de rememoração, né? Bom, não é difícil perceber que as nossas lembranças não são idênticas, né, às vivências que nós tivemos, né? Então, como dar conta dessas especificidades ou dessas diferenças? Bom, do ponto de vista filosófico, há uma necessidade, portanto, de buscar da inteligibilidade, né, aos mecanismos que explicam, né, supostamente, o que está em jogo aí. Eu tentei trazer, né, alguns elementos do pensamento de um filósofo francês chamado Henri Bergson, como uma espécie de contraponto ao referencial freudiano que o Ronaldo utiliza, né, apontando justamente para o modo como Freud concebe, né, que o mecanismo da memória está envolvido, digamos assim, no modo como as nossas experiências vão constituindo rastros no nosso aparelho psíquico, né? Bom, Bergson servia nesse contexto justamente para mostrar como, em alguma medida, há uma certa dificuldade aí,
né? Uma dificuldade que diz respeito justamente à materialidade do aparelho psíquico. E para o Bergson, na verdade, toda essa discussão ela deve ser colocada em termos de tempo, né? E esse é justamente o segundo aspecto que eu tento colocar em relevo, porque a necessidade, né, no momento de dar inteligibilidade aos mecanismos da memória, de dar conta, digamos assim, do que é ontologicamente a lembrança, né? E obviamente isso tem uma certa incidência sobre o modo como a gente concebe a própria subjetividade, né? Mas em todo caso, o que eu busco apontar, digamos assim, como horizonte de trabalho é que talvez seja necessário uma reconsideração sobre a nossa a noção de tempo com a qual a gente está trabalhando e com a qual a gente está pensando a subjetividade e os mecanismos da memória. Bom, é isso.